Shalom, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a hora que você vai ouvir esse áudio, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está no Salmo 81 e o Salmo de 134. E o tema do nosso devocional é Como viver na presença de Deus. O nosso texto base está em Salmo 81, verso 10, 11, 12 e 13, que diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Amém, queridos? Muito bem, quero só comentar de forma bem rápida com você aqui, bem pontual, como nós podemos viver na presença de Deus. Para viver na presença de Deus, é importante ter alguns comportamentos da nossa vida diária que são importantes para nós andarmos na presença de Deus. O primeiro ponto é ressaltado aí no versículo 1 ao 4, que é sobre uma vida de louvor e gratidão. É fundamental que tenhamos uma vida de louvor e gratidão. E quando eu louvo a Deus, quando eu sou grato a Deus, isso automaticamente já remete ao meu interior uma compreensão de tudo aquilo que Deus faz por mim, de tudo aquilo que todos os dias na sua misericórdia eu sou agraciado por Ele. E essa compreensão, essa percepção, ela me leva a louvá-lo. Então eu louvo a Deus, louvo ao Senhor, com essa compreensão de que Ele cuida de nós, que Ele nos ajuda, apesar das dificuldades, das lutas, Ele está sempre conosco. Isso é muito importante para nós, por quê? Porque Ele não nos prometeu que nós não passaremos problemas. Ele não nos prometeu que tiraria todos os problemas da nossa vida. Até porque nós que lemos a Bíblia, nós sabemos que quem é povo de Deus também passa problemas. Agora, claro, que aquele que não serve a Deus muitas vezes passa problemas pelos seus próprios pecados, pela sua própria desobediência. Mas o crente que anda em retidão, ainda assim ele vai enfrentar problemas e dificuldades. Talvez não igual como aqueles que estão colhendo por conta dos seus pecados. Mas ninguém está isento de passar problemas e até situações que sejam difíceis de explicar. Como eu disse, Ele não nos prometeu que tiraria os problemas, mas uma coisa Ele nos prometeu, que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. E isso é importante porque saber que Deus está conosco em todos os momentos, isso é bastante confortador. Uma das coisas que nós enfrentamos muito é o medo, o medo de muitas situações. É o que acontece no nosso dia a dia, Mas quando nós sabemos que alguém está conosco, e esse alguém não é qualquer alguém, mas é o Senhor, nós podemos suportar as situações com dedicação, com ousadia, Então Ele tira esse medo de nós porque Ele está conosco. Então isso é bastante importante. Eis que estou convosco todos os dias, Jesus falou. Às vezes a gente não dá muito, a gente não percebe esses detalhes que Jesus fala, quando Ele fala, eis que estou convosco todos os dias. Então, que você tenha hoje essa percepção de que Deus está com você e saber que você não está sozinho, que você está com o Criador, isso é bastante poderoso. O segundo ponto que nós vemos aqui do versículo 5 ao 7 do Salmo 81 é nós recordarmos, fazer uma recordação dos benefícios recebidos. Aqui é praticamente uma repetição em parte, do louvor que fazemos do versículo 1 ao versículo 4. Já que no versículo 5 e 7 ele fala dos benefícios. Queridos, ainda que passamos lutas, ninguém pode abrir a boca e dizer que nunca recebeu um benefício do Senhor. É muito importante, queridos, nós estarmos nesta recordação. Eu creio que esse é o principal propósito de celebrarmos as festas bíblicas, as festas do Senhor. É exatamente essa recordação contínua. Porque se nós não recordamos das coisas, nós não damos o devido valor, aquilo ali perde a importância para nós, mas aquilo nunca deixou de ter importância. Ainda que algo só passe a ter importância a partir daquilo que nós colocamos valor e sentido, mas se fazemos isso ou não, aquilo nunca vai deixar de ter sentido e ter valor. Mas Deus quer que nós desenvolvamos, melhor dizendo, essa percepção dos feitos do Senhor na nossa vida. Se você está respirando, você está de pé, isso já é o suficiente para nós estarmos louvando ao Senhor. Se você teve um livramento, sempre lembrar daquilo que Deus fez. Esse esquecimento, irmãos, daquilo que Deus faz por nós é algo muito terrível que ninguém deve desenvolver na sua vida, essa ingratidão. A pior coisa na vida é a ingratidão. A pior coisa na vida é você não ser grato, não se mover em direção àquilo que o Senhor faz por nós, ou fez por nós. Fez e continua fazendo por nós, Um outro ponto também, ele fala do versículo 8 ao 10, ele fala sobre compreender os mandamentos de Deus, Por exemplo, ele fala aqui no verso 8 ao 10, que ele fala assim: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de
de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Então ele fala, olha, como é importante nós darmos ouvidos aos mandamentos de Deus, né? Nós estamos fazendo aqui o plano de leitura e você não pode esquecer aquilo que você está entendendo da palavra de Deus. Aquilo ele tem que estar bastante claro diante dos seus olhos. Por quê? Porque muita coisa que nós somos abençoados é por conta da nossa memória. Se nós não recordarmos daquilo, né, das promessas do Senhor em todos os momentos, nós nunca vamos conseguir viver na vontade de Deus. Quando vir a primeira tribulação, o primeiro problema, as dificuldades da vida, nós não vamos ter uma palavra dentro de nós para nos dar força. Por quê? Porque simplesmente nós não memorizamos, nós não tomamos posse, nós não compreendemos a vontade de Deus. Não paramos para, assim, assimilar a vontade de Deus. Eu confesso uma coisa para vocês. Antes, eu estudei muita doutrina e ela é muito importante. Mas tão importante quanto a doutrina é você também reler a Bíblia querendo entender a vontade de Deus. Então eu passei a ler a Bíblia agora dessa forma. Por isso eu considero a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a palavra inefável do Senhor. E tudo aquilo que já começa a ser registrado em Gênesis, do primeiro capítulo a partir do primeiro versículo, até o último capítulo da Bíblia e o último versículo da Bíblia, para mim, Deus está sempre querendo comunicar algo para nossa vida. Então a Bíblia é um livro que eu passei a ter essa percepção. Então para mim a Bíblia não é um livro ultrapassado, para mim a Bíblia não é um livro que tem que ser reescrito, reinterpretado. Claro que nós temos as interpretações que elas são comparações com a vida presente, mas dentro da compreensão que aquilo representava no passado. Então eu trago para o nosso contexto hoje. Claro que existiam mandamentos que eles eram temporais e específicos, para um tempo específico, mas mesmo assim nós podemos tirar lições importantes para a nossa vida. E quando eu comecei a ler a Bíblia dessa forma, eu comecei a valorizar coisas que, na minha percepção, muitas igrejas evangélicas e até muitos pastores desprezam, não dão o devido valor. É muito, às vezes, oba-oba, é muita firula, é muito oportunismo, é muito, na verdade, achismo, mas uma teologia realmente viva, comprometida com o que Deus está comprometido com a gente, às vezes passa longe. E isso aqui é uma crítica bastante construtiva. Se você entrar na internet e pesquisar o que você vê de absurdo e meninice na vida de muitos pastores, não é brincadeira. Na vida de muitas igrejas, né? Cada coisa estranha, absurda e que envergonha, melhor dizendo, profundamente Jesus, né? Envergonha nós que somos servos de Deus. Então, muitas vezes o evangelho criaram uma coisa aí que não é o evangelho, né? Criticam a lei. Claro que a lei não salva, mas os princípios da lei estão vivos, queridos. Concordam comigo? Se muitos líderes, irmãos, prestassem atenção mais na palavra de Deus, o evangelho não estava sendo escarnecido pela boca dos ímpios, não. O que você vê aí, queridos, de coisas assim absurdas, não é brincadeira, é até motivo de piada, Mas, como diz a palavra de Deus também, né? Isso aí, infelizmente, tem que acontecer para que aqueles que são comprometidos realmente possam ser revelados. É como Paulo fala. Ele fala quase assim: eu sei que ainda que haja, né, escândalos no meio de vós, é necessário que aconteça para que os excelentes possam aparecer, possam ser conhecidos, né? Ou seja, vão se levantar aqueles que são coerentes e que zelam pela palavra para ser um contraste positivo, mostrando, não, esse aqui são realmente os que zelam pela palavra e aquele ali, na verdade, é só uma fachada, né? Então o evangelho é algo muito forte, né? Algo que deve ter compromisso. Bom, para finalizar aqui, eu digo aqui o que está também no versículo 11 e 16, para andarmos, né, na presença de Deus, é nos alinharmos às promessas divinas. Amém? Por exemplo, Deus, nesses versículos que nós lemos aqui, Deus, ele nos dá garantias, queridos, que se nós estivermos com Deus, nós buscarmos a presença dele, tivermos uma ligação forte com Deus, ele vai nos ajudar nos momentos das nossas dificuldades terrenas que nós enfrentamos aqui. Porque você concorda comigo que eu e você passamos problemas? Passamos dificuldades, escassez, muitas vezes, desânimo, passamos problemas que só Deus mesmo poderia nos ajudar a suportar. E ele nos dá essa promessa de que ele vai estar conosco, ele vai nos livrar. Uma coisa é certa, eu não sei como vai acontecer, o tempo que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, Deus vai fazer algo pela gente, tá bom? Então o Salmo 81 é um salmo de confiança, é um salmo de exortação à obediência, amém? Que possamos ser assim, viver na presença de Deus, e resumindo aqui o que eu falei, né? Com louvor e gratidão, recordando sempre dos benefícios do Senhor, compreendendo os mandamentos de Deus e se alinhando, né? Vivendo uma vida alinhada com as promessas do Eterno. Que Deus te abençoe nesse dia. Feliz quinta-feira, em nome de Jesus Cristo.